Olá, o vídeo já vai começar, mas antes, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque o nosso Deus está ressurreto. Cristo morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. E Ele está sentado à direita de Deus Pai, reinando sobre todas as coisas. Então nós estamos aqui para adorá-lo, para engrandecer o nome dEle, para direcionar a nossa fé, a nossa piedade, o nosso louvor, o nosso temor, aquele que realmente é digno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero convidá-lo a abrir comigo no Evangelho de João, capítulo 4, versos 43 até os 54. João capítulo 4, dos versículos 46 até os 54. O texto da palavra de Deus diz o seguinte: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde de água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo nome estava doente em Cafarnaum, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis? Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia, quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentia melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu e ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judeia para a Galileia. Vamos orar mais uma vez, então vamos meditar na palavra de Deus. Senhor, obrigado, nós engrandecemos ao Senhor pela oportunidade que nós temos de estar no culto, o momento que o Senhor chama o seu povo para adorá-lo, para ser instruído e para agradecê-lo por todas as bênçãos recebidas. Nós engrandecemos o teu nome, ó Deus, reconhecendo que tudo que temos na nossa vida, como foi lido desde o início desse culto, é fruto das mãos graciosas do Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor foi bondoso conosco. E mais uma vez rogamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, que o Senhor provoque a nossa fé, de tal forma que nós possamos ser confrontados pelo Senhor, confrontados pela palavra do Senhor, ó Deus. Ao sairmos daqui, após a reflexão da sua mensagem, da palavra do Senhor, que possamos sair com resoluções concretas em nossa vida e nosso coração, para que nós então possamos viver para a glória do teu nome, ó Pai. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero começar essa reflexão fazendo uma pergunta para você. Talvez você não se faça sempre essa pergunta, e confesso que também naturalmente nós não fazemos. Precisamos talvez ser levados ou provocados pela Escritura, por uma reflexão a partir da Escritura, mas a pergunta que eu quero fazer para você é: que tipo de fé que você tem? Que tipo de fé você tem desenvolvido no seu relacionamento com Cristo? Talvez sou estranho para você eu perguntar, ou até você já sendo crente dizer assim: mas por que está perguntando que tipo de fé que eu tenho? Na verdade, isso não é incomum nas Escrituras. Nós vemos em vários lugares da palavra de Deus, Jesus confrontando pessoas que criam nele, mas com relação a que tipo de fé eles estavam desenvolvendo naquele momento, ou quem era para eles a pessoa de Cristo. Quando nós vamos para Coríntios, nós temos o apóstolo Paulo dizendo para provar a fé. Quando nós lemos Colossenses, Paulo fala sobre a graça de Deus, mas ele fala assim: se vocês permanecem na fé. Mais uma vez o apóstolo Paulo aqui, em outros lugares, está provocando os seus leitores a pararem um pouco e dizer assim: que tipo de fé eu estou vivendo? Que tipo de fé eu estou exercendo? Como eu tenho crido em Cristo Jesus? O que eu tenho esperado de Jesus? Quem é Jesus para mim? Hoje nós vamos pensar a respeito disso a partir dessa pergunta:
que tipo de fé você tem, baseado nesse texto de João, que é um texto propício para isso, porque o Evangelho de João provoca a gente em todo o tempo a pensar no modo que nós vemos os sinais de Cristo. O texto que nós lemos aqui faz parte de vários confrontos e também chamados que o Senhor dá ao seu povo, que ele veio para o seu povo, mas o seu povo rejeitou. O texto diz, para mostrar e apontar para Cristo Jesus quem Ele é e como a forma correta, qual é a forma correta de se crer em Jesus Cristo. O Evangelho de João, basicamente, ele é dividido em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo 12 é conhecido como o livro dos sinais. Por quê? Nós temos os 7 milagres que Jesus faz desde ali do começo, que é transformar água em vinho, depois a cura desse homem e outros sinais que o Senhor faz. E todos esses sinais estão apontando não simplesmente para o próprio sinal em si, mas esse sinal está apontando para uma pessoa. E quem é essa pessoa? Jesus Cristo. E aqui então João começa a mostrar para a gente essa dualidade da crença em quem Jesus é e o que Ele pode me oferecer, o que Ele pode dar terrenalmente para mim, com a diferença de crer em Jesus não somente por aquilo que Ele pode me oferecer ou me abençoar, mas o que Ele significa para a minha vida, para o meu relacionamento, para a minha piedade. E nós vamos ver em João que há vários diálogos aqui tratando desse assunto. Quando Jesus, por exemplo, encontra Nicodemos, ele tem aquela conversa em João capítulo 3, e então essa conversa começa assim, ele fala, olha, Rabi, vejo que tu és mestre vindo da parte de Deus, e aí então Jesus confronta a fé daquele homem e fala assim, você está me chamando de Rabi, mas você está me colocando numa posição como você, eu não sou como você, eu sou superior a você. Jesus está dizendo a ele que aquele que veio do céu é que pode ser a testemunha verdadeira, falando de si, testemunhando de si mesmo. Então ele vira para Jesus e fala assim, como que alguém pode nascer de novo? Jesus diz, olha para ele e fala, você é mestre em Israel e não sabe disso? Quer dizer, você acabou de dizer que eu sou mestre tanto quanto você, e você não sabe explicar o que você está me dizendo aqui? E aí então o Senhor finaliza essa conversa dizendo que a regeneração, o chamado interno é uma ação exclusiva do Espírito Santo de Deus no coração do homem. E o homem realmente não pode compreender além do que lhe é dado a conhecer a respeito de Jesus Cristo. Nós também depois caminhamos um pouquinho para frente. Nicodemos representa o que é de mais alto na religião judaica, ele era um dos principais. Jesus questiona a fé dele, que tipo de fé você está tendo? Depois Jesus vai para Samaria, encontra uma mulher samaritana, ela é o que é mais desprezável da cultura, ela tem uma cultura e uma religião popular, ela foge do seu contexto porque não quer encontrar por causa dos seus pecados, e ela já tem um problema por ser samaritana. Então o Senhor encontra aquela mulher, e aí o Senhor diz para ela o seguinte, dê água. O que ela responde para Jesus? Como assim? O Senhor, um homem e ainda um judeu, pede a mim de beber, que sou uma mulher e samaritana? Jesus olha nos olhos daquela mulher e diz, se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria e eu te daria água viva. Mas aquela mulher estava com a sua fé num Cristo que simplesmente soluciona problemas terrenais. Então ela olha para Jesus e fala assim, então me dá dessa água porque eu não tenho mais que voltar aqui. Então João em todo o tempo mostra os sinais para a gente, aquela primeira parte do texto dele, apontando o que os sinais podem fazer no coração de uma pessoa quando ela crê realmente em Jesus, ou quando ela não crer verdadeiramente no Senhor Jesus. Do capítulo 1 de João, nós temos as revelações a respeito do próprio Cristo, ele é aquele que veio da parte de Deus. No capítulo 2, mostra as razões não genuínas para acreditar em Jesus. No capítulo 3, Jesus mostra que uma fé genuína vem como um dom dado pelo próprio Deus, na regeneração do Espírito Santo. No capítulo 3, mais adiante, o Senhor faz um testemunho com relação à sua própria vida. E no capítulo 4, João provoca a gente a pensar o que uma fé centrada em Cristo produz nos seus discípulos, ou produz na nossa vida. Volta um pouquinho no seu texto, por favor. Eu quero que você leia comigo. João capítulo 2, verso 23. Então Jesus aqui, ele faz o primeiro milagre no capítulo 2, Caná da Galileia, ele transforma a água em vinho.
certo? E esse milagre aponta para algo maior, que é a pessoa de Cristo. Mas olha o versículo 23, o texto diz assim: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Parece uma coisa boa isso, não parece? Eles estavam crendo em Jesus. Mas olha o que João fala a respeito deles: mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então note que aquelas pessoas estavam atrás de Jesus, estavam vendo os milagres, mas os sinais que Jesus estava fazendo não era ali suficiente nesse sentido para aqueles corações duros, para que eles enxergassem que estava apontando para o próprio Cristo, e não simplesmente para algo terrenal. E o que isso significa para nós? Toda fé, humanamente, ou toda fé simplesmente humana, ela sempre é interesseira. Mas a fé dada por Jesus é divinamente sobre-humana, onde nós podemos então olhar para Cristo e entender e avaliar que tipo de fé que nós estamos tendo em Cristo Jesus. Nós podemos ter uma fé natural. Sabe aquela fé que você acredita que as coisas acontecem porque acontecem? É normal, é comum. O texto também fala sobre a fé positivista que nós vivemos na nossa sociedade, aquela ideia de tudo vai dar certo. E o vai dar certo é muito mais adorado e querido do que exatamente o plano divino. Nós temos aquele tipo de fé que simplesmente é a fé no sobrenatural, que é o que esses homens e mulheres estavam vivendo aqui. Eles estavam buscando receber o alimento que Jesus multiplicava, os pães, a cura que Jesus fazia, mas na verdade o Senhor olha para o coração deles e diz: ok, ele não se deixa ser conhecido por aqueles homens, porque eles estavam buscando simplesmente o que Jesus poderia dar de forma terrenal para eles. E esse texto aqui que nós lemos, João introduz o reinício da viagem de Jesus, que começa lá no versículo 3 do capítulo 4. João menciona, a ironia aqui da rejeição daqueles que deveriam crer em Jesus e a aceitação daqueles que naturalmente não creriam nele, que é, por exemplo, uma mulher samaritana, o qual é chamada pelo Senhor. João retoma aqui a narrativa sobre o assunto de um tipo de fé interesseira, e não uma fé genuína em Cristo Jesus. E João faz isso dentro da narrativa, provocando os seus leitores e provocando você e a mim hoje, para que nós possamos questionar a nossa fé. O que nós realmente esperamos de Jesus Cristo? E esse questionamento, talvez ele vá por dois caminhos. Primeiro, se você não tem certeza da sua salvação, e talvez você busque a Cristo simplesmente como um alívio imediato das suas dores, como alguém que te pode dar algo para você se alegrar aqui pontualmente, um alívio momentâneo. Ou talvez você, como crente já há anos, assim como eu, mas desafiado e tentado, na verdade, em alguns momentos da vida, a esperar de Jesus exatamente, simplesmente um socorro terrenal, a diminuir a nossa visão para enxergarmos somente aquilo que nós podemos receber de Cristo aqui e nesse mundo, no alívio de um mundo caído e corrompido, mas fecharmos os nossos olhos ou limitar a nossa visão daquilo que o Senhor tem prometido para nós até a eternidade. O apóstolo Paulo nos lembra dizendo assim: se a nossa fé, ou se a nossa esperança que nós temos em Cristo se resume aqui nesse mundo, nós somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. Nós podemos viver grandes bênçãos que o Senhor pode nos dar aqui, mas João aponta para a gente que a maior bênção que nós temos e o maior sinal que nós recebemos foi Cristo Jesus. E por meio dele nós podemos viver uma vida esperançosa, ainda que talvez não sejamos completamente supridos naquilo que entendemos ser o necessário para a nossa vida, ou ser aquilo que buscamos. Deus nos abençoa graciosamente, mas a maior bênção que nós temos é a própria presença de Cristo Jesus em nós, o que aponta para uma esperança bendita. E esse texto que nós lemos aqui de João, ele mostra um progresso de alguém que tem uma fé humanamente interesseira, mas que Cristo divinamente
traz uma fé sobre-humana, porque ele pede algo e ele termina crendo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a primeira lição que nós temos nesse texto, e que nós olhamos para a vida desse homem, desse oficial do rei, é que o natural da fé humana é sempre ser interesseira. Olha os versos 46 e 47. Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Nós vemos aqui algumas coisas interessantes nesse texto. Primeiro, é a abordagem desse homem com relação a Jesus Cristo, né? Então, em alguns outros momentos, quando Jesus cura algumas outras pessoas, você percebe a adoração delas com relação a Cristo, né? Elas confessam ou elas dizem algo sobre a pessoa de Jesus e depois ela diz, me cure, ou então o Senhor a chama para ser curada. Mas note, e Jesus vai dizer isso daqui a pouco, ele vai no lugar onde ele faz milagres, ele faz maravilhas e o povo não está crendo, e o que o Senhor diz para esse homem? Ele tem esse encontro e esse homem aborda Jesus simplesmente por algo que ele ouviu dizer, que Jesus faz milagres, que Jesus cura pessoas, que ele faz maravilhas. Então, quem é Jesus para esse homem? É alguém que simplesmente vai tirá-lo de um momento de dor, vai curar o seu filho. A sua fé, no desenvolvimento do texto, é uma fé completamente interesseira. Ele não está preocupado em conhecer Jesus, ele não está preocupado em ouvir aquilo que o próprio Jesus disse a respeito de si, ou que João Batista estava dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele quer uma solução rápida, ele quer uma solução para agora, ele quer acabar com o seu sofrimento naquele momento que ele estava vivendo. E ele se direciona até Jesus e simplesmente diz, me dê algo, eu preciso disso. E ele não olha para a pessoa que faz o sinal, mas ele olha muito mais para o sinal que é feito por Jesus Cristo. E isso é muito forte na cultura judaica, porque buscavam sinais de Jesus, né, ou buscavam algum tipo de sinal para ser apontado aquele que era o Messias, mas o interesse desse homem é simplesmente na cura. E qual é o problema com a fé interesseira? É que o seu objetivo não é Jesus, mas as suas dádivas. O objetivo não é se relacionar com Ele, o objetivo é simplesmente receber coisas das suas mãos. O problema com a fé interesseira é que a dádiva acaba se tornando o Deus dessa pessoa. Em que sentido isso acontece? Se você não ter aquilo que você tanto orou para ter, você é capaz de, na mesma intensidade, adorar, amar e servir a Jesus? Talvez Ele não faça algo que você e eu tanto queremos. Será que somos ainda capazes de adorá-lo com toda a intensidade do nosso coração? Ou nós vamos continuar brigando com Deus, questionando a sua soberania, questionando o seu caráter? Quando os benefícios são maiores ou mais importantes do que o próprio Cristo, nós reduzimos o nosso relacionamento com Jesus simplesmente naquilo que Ele dá ou não dá para a gente. Ou nos sentimos amados por aquilo que Ele faz ou que Ele não faz por nós. E a bênção ou a fé natural interesseira, ela distrai do alvo principal, que é o Senhor Jesus Cristo. Todos os sinais, os 7 apresentados em João, era para apontar o maior sinal de todos. E qual é o maior sinal? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Tanto que a segunda parte de João fala sobre o sofrimento e a exultação de Jesus Cristo. E estava apontando para ali, mas a fé interesseira desses homens não viram mais do que os seus benefícios, né, ou do que as suas necessidades serem supridas, do que buscar um relacionamento verdadeiro e sincero com o Senhor Jesus. Toda fé humanamente interesseira, toda fé é humanamente interesseira, mas a fé dada por Jesus é divinamente sobre-humana. Então, o natural da fé humana é ser interesseira. Mas algo interessante também nesse texto, uma segunda lição, é que o natural de Jesus é confrontar a fé humana. Olha os versículos 48, ele diz assim:
Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum vocês vão crer. Jesus confronta aquele homem, Jesus confronta aquele povo. Versículo 49 diz assim: rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Lembra também de alguém que foi curado por Jesus, mas a atitude do homem foi diferente? Ele chega e fala assim: Senhor, uma palavra basta para o Senhor curar a minha filha que está doente. Lembra disso? É a fé de alguém que crê na pessoa e não simplesmente no milagre ou no sinal. Então, quando ele roga para Jesus, quer dizer, qual que seria a resposta de Jesus, né? Claro que Jesus curou aquele filho, mas note que Jesus confronta a fé daquele homem. Jesus está olhando para o coração. Lembre-se bem, em João capítulo 2, o Senhor diz que Ele conhece o coração daquele que crê. E a fé desse homem é uma fé interesseira, uma fé humana simplesmente. Então Jesus confronta a fé dele dizendo o seguinte: se vocês não virem nenhum sinal, vocês não vão crer. Se vocês não virem nada, vocês não são capazes de crer. Versículo 50 diz assim: vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O natural de Jesus é confrontar a fé humana, porque o Senhor traz a perspectiva de que se você não vir nenhum sinal, você ainda há de crer. Jesus provoca a fé daquele homem para que olhe para ele não só de uma forma em que pudesse ser alguém que aliviasse um benefício terrenal, mas Jesus provoca a fé daquele homem para olhar para ele de tal modo para trazer uma esperança verdadeira. Assim, por exemplo, como ele faz com a mulher samaritana, e ele diz: se vocês não virem, vocês nunca, ou de modo nenhum, vocês vão crer. E aí então o Senhor não vai até aquela casa, o Senhor diz: desce, vai e o teu filho vai ser curado. Note que ao confrontar a nossa fé, isso deve ser constante na nossa vida. Como eu disse, não só quando alguém não crê em Jesus, mas quando nós cremos no Senhor. E que tipo de fé nós estamos tendo no dia a dia e o quanto essa fé impacta na nossa vida. Como um trabalhador, como vivendo no mundo em qual vivemos, com limitações e tantas outras questões, talvez com tribulações e provações, e qual tem sido a resposta de uma fé que deve ser firme em Cristo Jesus, entendendo que Ele está no controle de todas as coisas. Ele provoca a nossa fé. Uma terceira lição que nós temos nesse texto é que o natural de Jesus é oferecer uma fé sobre-humana. Versículo 51 diz assim: já ele descia quando os seus lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. O que isso significa? Jesus aponta um equívoco na fé daquele homem, Jesus confronta a fé daquele homem, e Jesus dá àquele homem uma fé sobre-humana. Quando ele crer, ele não só crer porque o seu filho foi curado, mas a Bíblia diz que ele acredita e toda a sua família também. Olha o versículo 53. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. A busca ou a crença desse homem não é mais só em um Cristo que soluciona os seus problemas, que simplesmente traz para ele, uma resolução temporária. Mas a fé desse homem, que é dada pelo próprio Deus, pelo próprio Cristo, ele crê na pessoa de Jesus Cristo. O texto de 54 diz que esse é o segundo sinal que Jesus fez, depois de ter descido, ou de vir da Judeia para a Galileia. Quando nós nos unimos a Cristo pela fé, algo tão tremendo se dá, que o Novo Testamento quase não tem uma linguagem adequada para isso, para descrever esse acontecimento. É um novo nascimento, é uma nova criação, uma ressurreição, a luz a partir das trevas e a vida a partir da morte. O que o Senhor mais oferece para nós e o que Ele deseja oferecer não é simplesmente resoluções momentâneas e rápidas desse mundo, mas o que Cristo oferece para nós é a certeza da vida eterna e a condição de uma esperança, não daquela esperança que possivelmente pode acontecer, mas aquela esperança certeira
e verdadeira na pessoa dele que nós estamos caminhando rumo a uma promessa eternal. Jesus dá a fé a esse homem, para que a sua fé não seja somente interesseira, mas que seja apontado para o próprio Cristo Jesus. Entenda que o Evangelho, ele é eficaz para transformar uma fé interesseira numa fé genuína. Talvez você esteja lutando com Deus em questões que Deus tem muito mais usado para trabalhar no seu coração e para que você enxergue o que Ele quer te dar, não é simplesmente a bênção talvez de ser curado, de ser provido, que é bom, eu entendo isso, né? Mas como nós lemos aqui no início, quando Paulo clama para Deus curá-lo, o que Deus diz para ele? A minha graça basta para você. Ele poderia curar Paulo, ele poderia tirar de Paulo o seu espinho na carne, mas Deus fez muito mais do que isso. Permitiu que Paulo experimentasse uma graça, além do que Paulo experimentaria se ele não estivesse vivendo esse momento. Que tipo de fé você está tendo em Jesus? Jesus é muito mais do que aquele que vem dar boas coisas e fazer a gente feliz. Jesus veio para solucionar o nosso maior problema, com o pecado. Veio para nos dar uma esperança de relacionamento e veio para apontar para um lugar que o nosso coração deve esperar todos os dias, que é o novo céu e a nova terra. Ele é o Cristo que nos dá essa esperança. Como salvo, depure a sua fé pela palavra, para que ela não seja simplesmente interesseira, para que você não busque a Deus simplesmente para receber algo das suas mãos, mas que para que eu e você nós estejamos ali pela alegria e pelo gozo e pelo desejo de estar num relacionamento profundo e sincero com o nosso Deus. Talvez Deus permita você viver em limitações que talvez você tenha até orado para sair delas, mas entenda que talvez momentos assim é onde a glória brilha mais, é onde a provisão se torna mais intensa, porque somos providos além do que nós podemos imaginar. É a força que vem do próprio Deus para nos fazer caminhar diariamente em fé, não numa fé interesseira, mas numa fé genuína, que não só busca por coisas, mas o busca por temor, por piedade, e comunica a outros a esperança da graça no Evangelho. Eu finalizo essa reflexão fazendo a mesma pergunta que eu fiz no início: que tipo de fé você tem? Que tipo de fé você está crendo talvez em área específica da sua vida? Que tipo de fé você está desenvolvendo ou tem desenvolvido no seu relacionamento com Cristo? Quem é Cristo para você? Ele é simplesmente aquele que provê as suas necessidades, ou Ele é aquele que senhoria a sua vida, que comanda o seu coração? Há uma grande diferença do tipo de fé que nós temos. Antes de orarmos, quero nos cantar um hino e depois oraremos ao nosso Deus.